Olá meus amigos, aqui é o Cabral da Cabral Represtações. Estou aqui hoje para apresentar um tutorial para vocês de peças complementares. Nessa tabela aqui, você tem do lado esquerdo um gabarito para comeiras. Se você precisar desse gabarito aqui, você pode solicitar para mim que eu envio. Esse gabarito ajuda aqui, caso você tenha uma peça, você pode colocar ela na frente e você verifica qual é o grau daquela peça que você tem. Beleza? Tem desde 5, 10, 15, 20, 25 e 30 graus. Aqui está em escala correto, ok? No caso da comeira shed é 90 graus menos a inclinação que daria se fosse duas águas. Por exemplo, 90 graus menos 15 graus e esse ângulo aqui é de 75 graus, certo? Que seria esse caso aqui. Também se você tiver uma comeira shed ou um pedaço de alguma coisa dobrada lá, um arame, alguma coisa que o cliente te traga, você consegue colocar aqui na frente também e verificar isso. Você também tem essa fórmula que eu já expliquei em outros tutoriais, que se você dividir a altura pelo comprimento do centro do telhado até a ponta do beiral, você tem o ângulo dessa cobertura em percentual. Uma vez achado o ângulo em percentual, você vê em que escala ele se enquadra aqui e verifica qual é o grau da comeira ou do espigão, né? Então, se por exemplo cair entre 21 e 29%, seria uma comeira normal de 15 graus, ok? Agora vou mostrar aqui do lado direito algumas peças complementares para vocês. Eu escolhi a telha ondulada da Eternit, que ela é complementada por uma abrangente linha de peças para as mais diversas soluções arquitetônicas necessárias para a segurança, estética e acabamento de coberturas e fechamentos laterais. Lembrando sempre que oferecer peças complementares complementam a garantia da cobertura das telhas que você vendeu para o cliente. Ok? Vou mostrar algumas peças, as mais usuais, para facilitar um pouco aí e não ficar muito extenso o vídeo. Nós temos aqui comeira normal 5, 10, 15, 20, 25 e 30 graus. Nós temos a comeira universal, comeira articulada, comeira shed, também bastante utilizada no caso de uma cobertura, uma água, ou rufo, né, também. Os dois observe que tem direita e esquerda, certo? Espigão aba plana, quando você sabe o grau, ou calcula, né? E o espigão universal, quando você não sabe o grau, que é o mesmo caso da comeira articulada. Essas são algumas peças principais aí utilizadas, mas tem muitas outras, como você pode observar aqui. Dúvidas, consulte sempre os catálogos técnicos. Exemplos de utilização de peças complementares. Então você tem aqui uma cobertura, um exemplo de uma cobertura onde você tem uma parede passando para cima do telhado, onde a utilização de rufo se faz necessária para um melhor acabamento e não passar água aqui para dentro e tal. Então você coloca um rufo, tá? Se o rufo der certinho na parede, aqui você coloca um contra-rufo ou um acabamento metálico, ok? Fica perfeito o isolamento de telhado. Se for esse o exemplo da cobertura de uma água aqui, você tem a comeira shed, que dá esse acabamento aqui para não passar água aqui para dentro. Perfeito? Aqui uma comeira normal, né, com o grau a ser determinado lá pelos cálculos que você fizer, ou comeira articulada, caso não saiba os graus, né? E aqui um espigão universal, que poderia também, se soubesse o grau, poderia ser um espigão aba plana, ok? Logo abaixo eu tenho só uma dica de orientação de sentido de montagem. Toda vez que o telhado é montado da esquerda para a direita, onde você tem a continuação do telhado para a direita, chama-se de montagem à direita. Por consequência, as peças que têm determinação de lado direito e esquerdo seriam peças utilizadas à direita, ok? Então, uma comeira shed naquele exemplo seria vendida uma comeira shed direita. Um rufo seria um rufo direita e assim por diante. No caso de uma montagem ao contrário, sendo da direita para a esquerda, onde o telhado dá continuidade é aqui para a esquerda, chama-se montagem esquerda e consequentemente as peças complementares seriam chamadas de rufo esquerda, comeira shed esquerda e assim sucessivamente. Então observar sempre o sentido de montagem
para vender a peça complementar adequada. Ok, pessoal? Espero que esse vídeo tenha sido útil. Lembrando que essa e outras dicas você encontra sempre no site www.cabralrepresentação.com.br ou no www.facebook.com/CesarCabral2010. Muito obrigado a todos e ótimos negócios.